à meia-noite, os espíritos vão nos desdobrar, nós vamos seguir trabalhando com aqueles espíritos, vamos a colônias no espiritual, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então imagina, eu saio daqui 10h30, 11h, eu vou me embebedar no bar. Imagina, gente. Né? A consequência mediúnica, energética que tem em vocês, mas todo o trabalho da noite que vocês têm em desdobramento, que é importantíssimo e complementar ao trabalho aqui encarnado, vocês jogam todo fora. Então, nos dias de trabalho, o álcool é uma coisa impensável. Nós já falamos sobre o álcool agora no nosso trabalho, agora de passes, né? Nós falamos, é a mesma coisa. Acrescendo observar que os amigos, né? Aqui, gente, aqui é como a gente é, né? E aqui eu coloquei como a gente deveria ser, né? A gente deveria ser assim, né? Já que não pode comer, né? Acredito que deve ser assim né? Não é uma brincadeira, né? Mas a gente, se fizer bem direitinho, a gente vai ficar assim. Mas, Matheus, gente, uma coisa que eu vou dizer pra vocês assim, ó. Às vezes tu não é acostumado a beber muito, né? Mas tu tem lá acostumado lá, toma num domingo. Uma vez que tu te dispõe a fazer um trabalho, aos poucos tu vai deixando de gostar. O que acontece, não se sabe. Mas aos poucos tu deixa. Tu deixa de gostar, tu não quer mais. Não é, pessoal? É. A gente tem guardado... É natural. É natural, tu vai largando. Chega uma hora que não te diz mais nada. Nada. Não apetece, como a gente diz, não apetece. Muda. E é tão sutil a mudança que quando tu não tá mais bebendo, não tá mais fumando, larga. Aí vocês notam que o que é a espiritualidade atuando com aqueles trabalhadores que realmente se dedicam, né, que querem fazer a diferença. A alimentação é a mesma coisa também. É, a alimentação também. E agora nós vamos chegar aqui, ó. Ainda necessitados, aqui fala, gente, seguindo aqui. Seguindo aqui, o fumo também, o cigarro, a gente impregna o nosso duplo etérico de impurezas. Então essas impurezas a gente vai passar para os espíritos quando for atender impasses ou desobsessão. Então isso aqui, se a gente fuma, a gente já começa também a pensar, já a querer diminuir até a gente conseguir extinguir. Não é isso tudo, gente, o fumo, o álcool, não é a questão assim de santidade, a partir de hoje eu não vou fazer mais. Porque tudo que a gente faz de uma hora para outra a gente entra em colapso, tanto psíquico quanto físico. Mas é que a partir do momento que a gente assume o trabalho e a gente quer dar 100% de nós, a gente já pensa duas vezes. Eu quero dar energia para aquela pessoa, uma energia suja, ou eu quero dar uma energia mais limpa que eu puder? Né? Então eu quero dar uma energia mais limpa que eu puder. Então eu vou fazer tudo para que eu esteja mais saudável, tanto psiquicamente como fisicamente, para poder ajudar aquele espírito. Então o fumo entra aqui nessa questão. E a carne, gente. A carne vermelha nos dias de trabalho é assim, praticamente a mesma coisa do álcool. É nem pensar, né? Isso não seria nem a cota mínima na questão da carne. A carne vermelha nos dias de trabalho, se a gente come carne vermelha, substituamos nesse dia de trabalho por uma carne branca, tá? Um frango, peixe. E se a gente tiver mais ainda, né, conseguir, já começa a tirar a carne, tanto branca quanto vermelha, nesse dia de trabalho de desobsessão. A carne a gente sabe que é uma das coisas mais difíceis que tem da gente parar de comer, né? Eu já faz 10 anos já que não como carne. Quando eu comecei o vegetarianismo, foi justamente por causa do trabalho de passes, né? Eu comecei lá na casa a trabalhar nos passes, e na época que eu peguei, sei lá, 5 livros de passes, peguei e comecei a ler. Porque eu queria, né? Eu queria já aprender a fazer como é que era, né? Eu queria... E aí eu comecei a estudar sobre a questão da carne e já decidi, e agora como é que eu vou fazer? Né? Comi a carne que nem sei. E aí eu pensei, não, eu vou ter que parar. E aí no início, como é que foi? Eu peguei a carne vermelha e comecei a trocar por frango. Aí trocava por frango nos dias de trabalho.
Depois eu comecei a trocar por frango todos os dias. E aí depois que eu estudei mais a fundo, um poucos meses depois, aí eu cortei tudo de qualquer jeito, né? Já faz 10 anos que eu não como nenhum tipo de carne. Mas nesse dia do trabalho, tá, gente? Faço uma salada, uma alface, né? Com cenoura e só. Não, tô brincando. Gente, façam outros tipos de comida, vocês peçam dicas, tá? Que a gente sabe um monte de dicas para reduzir a carne nesse dia. O café entra na questão dos estimulantes, tá, gente? Porque como o café, ele entra a cafeína no nosso duplo etérico e ele ativa a nossa energia, o nosso corpo fica mais excitado, isso faz com que a gente gaste mais fluido vital. Então todo tipo de estimulante nesse dia também deve ser evitado ou diminuído o máximo que for. Então entra café, entra mate, certos tipos de chás. Nesse dia diminui-se bastante. E os temperos excitantes, nesse caso aqui, a gente usa bastante, falando na questão da pimenta, que seriam os temperos excitantes, também impregna o duplo etérico de impurezas. Gente, a gente estudou o duplo etérico. O duplo etérico é o que está onde? O prana, que é a energia que a gente doa. Então o duplo etérico ele absorve tudo que a gente come, a parte etérica dos alimentos vai para lá. Então é o duplo etérico que tem que estar mais limpo possível. Então por isso que nos temperos entra a pimenta, o sazon, que também é um veneno etérico, e bastante tipos de elementos orgânicos que a gente come nas questões de temperos, também são bastante impregnados de fluidos densos que deixa o nosso duplo etérico completamente cheio de impurezas, tá? Sempre lembrando, o duplo etérico é aquele, a nossa usina de ectoplasma e aonde está o nosso fluido vital, é aquilo que a gente vai doar. Então é ele que a gente tem que deixar o mais sadio possível. Então, nesse dia, estão convidados, aqui diz André Luiz, a ali reduzirem o uso, né? Os espíritos, obviamente, dizem para reduzir o uso, mas eles não vão dizer não comam, porque imagina se a gente faz tudo isso, se a gente fuma, se a gente bebe, se a gente come carne e toma café todo dia, e tu quer trabalhar no outro dia, tu foi convidado para trabalhar, se te disserem, a partir de hoje, como é que tu vai fazer? Não vai conseguir, né? Tu vai ter um treco, né? Então, por isso que os espíritos André Luiz nos convida a reduzir, né, o uso. A partir desse dia, a gente vai trabalhar um dia na semana ou dois, assim que for indo, vai reduzindo. E, inclusive, agora eu vou pedir para os guris darem o depoimento deles, os nossos companheiros, porque eu aqui já não como carne, né, obviamente, há 10 anos, já contei o meu processo para vocês, agora eu pedi para um dos meninos contar como é que é o processo de alimentação também do... Deixa eu só acrescentar uma coisa no nosso depoimento também. Tem uma médium muito boa, se vocês puderem ver no YouTube, é a Mônica Medeiros. Ela é uma pessoa fantástica, ela é médica, cirurgiã, ela tem uma casa do Consolador em São Paulo. Então, e ela deu um depoimento que ela teve um contato e tal, e pediram para ela que ela acabasse, não fosse nem reduzir, que ela terminasse completamente, não consumisse mais carne e refrigerantes à base de cola. Por quê? Porque isso, e eu achei interessante o porquê que ela explicou. Porque isso afeta diretamente a pineal, os cristais que existem na pineal, e que é a nossa glândula de contato com o mundo espiritual, através da pineal. Então, eu não sei quando é que foi escrito esse livro, acho 64. Que em 64, né? Mas, claro, naquela época já tinha refrigerante, Coca-Cola, Pepsi-Cola e tal, mas eu achei essa dica que ela deu assim interessante, porque isso aí é mais uma coisa para a gente ter o cuidado no dia do trabalho, né?
porque isso afeta diretamente o contato e a mediunidade em si. Porque, afinal de contas, o que todos nós queremos desenvolver, quanto mais a nossa mediunidade trabalhar em cima disso. Eu queria falar, a grande maioria das pessoas tem a glândula pineal calcificada pela alimentação e pelos hábitos de vida que se tem hoje em dia aqui no Ocidente. Então tem bastante material no YouTube, na internet, falando sobre glândula pineal, não vou entrar em detalhes aqui. E isso é importantíssimo, a nossa ligação com o meio extrafísico, na verdade. Então, mas eu queria falar outra coisa, também sobre o assunto anterior. Uma grande ferramenta para a gente ter controle da mente, para ter conhecimento, que é pouquíssimo falado na doutrina espírita, é a meditação. Tem muito material na internet, como se fazer, tu começa com 2 minutos, 3 minutos diários, começa aumentando gradativamente, que nem um exercício físico, mas é para tu manter o controle, para tu ter consciência dos teus atos, tu não reagir a qualquer coisa que acontece na tua vida, tu não reagir. A meditação é muito importante, então ajuda muito nesse processo todo aí. Então, tem bastante técnica na internet, quem quiser pesquisar.